Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Vida e Saúde. Você é o nosso convidado especial. Quero convidar você para ficar bem à vontade aí onde você está. Eu não sei se você está assistindo a gente de madrugada na sua cama, perdeu o sono, ou se está esperando uma consulta, se está na cozinha preparando alimentos já. O importante é você ficar de orelha em pé, bastante atento às informações que você aprende a partir de agora. No programa dessa semana a gente falou sobre dieta saudável, como escolher o melhor tipo de dieta, como ganhar peso da maneira correta, dietas da moda e os seus artifícios com saldo negativo no fim das contas. E hoje a gente vai falar como perder peso de maneira saudável, respondendo muitas dúvidas de telespectadores. No programa de hoje ainda tem Vida e Saúde em Revista, com dicas ótimas dos editores da revista Vida e Saúde. Tem ainda o quadro Saúde Espiritual, tem culinária. O Felipe sempre traz uma receita toda saudável, deliciosa para você. E é claro, conversa, bate-papo, coisa interessante para você realmente fazer as mudanças tão necessárias na sua vida. Quero agradecer aqui a Clínica Adventista Vida Natural, esse espaço onde a gente realiza o programa. Max, mostra um pouquinho aqui. O Max é o nosso grua desde o comecinho do programa Vida e Saúde. Olha quanto verde tem por aqui, olha quanta natureza nos cerca. E eu quero falar o seguinte para você, a natureza realmente tem um poder não só de restaurar, de promover cura através do uso dos remédios naturais, mas também a visualização promove paz e nos traz a lembrança de que há um Deus poderoso, um Criador que se interessa por você, que se interessa sim na sua saúde, porque Ele sabe que sem saúde a nossa mente fica abalada, as nossas habilidades ficam comprometidas e Ele quer ver você bem. E você, está pronto para realizar as mudanças? Eu espero que sim, eu oro para que sim, tá bom? Agora é hora de receber aqui no nosso estúdio o Dr. Ricardo Vargas, ele que esteve conosco durante toda essa semana, vai nos ajudar a emagrecer com saúde. Esse é o papo mais esperado da semana. Tudo bem, Ricardo? Tudo ótimo, Tereza. Vamos sentar aqui um pouquinho, porque a Mariana, que é uma das produtoras do programa Vida e Saúde, separou aqui muita dúvida de telespectador, falando realmente da necessidade de perda de peso. Vou começar direto com dúvida, a gente vai mesclando aqui com a nossa pauta, tá bom? Já que a gente vai falar de emagrecimento, eu sou nutricionista, minha primeira formação em zootecnia, eu acredito também que, como ela está aqui, né, aguardando para poder dar sua entrevista, a professora Odete foi a coordenadora do curso quando eu comecei. Então, quer dizer, né, se você já teve benefícios com o que a gente fala, agradeça a ela também, porque ela teve uma contribuição grande no meu processo de formação. Eu nem mencionei, mas no começo do programa, a doutora Odete vai estar conosco também, terminando as dicas de alimentação para fortalecer o sistema imunológico, deixando você pronto aí para brigar contra as doenças e enfermidades. E ela foi coordenadora do curso de nutrição no NASP quando eu comecei. Uma feliz coincidência, né? Muito bom encontrá-la aqui. Ricardo, a Magnólia Silva, vou mandar um beijo, Magnólia Silva, diz o seguinte: dieta detox funciona mesmo? É mudança de hábito, não é dieta. Dieta é tiro curto, né? O nosso corpo não foi preparado, digamos assim, para correr 100 metros, foi preparado para correr longas distâncias. A vida é longa, não é pouco tempo. Eu ouvi uma entrevista uma vez, eu achei muito interessante a pessoa dizendo assim, ele com 47 anos e fazendo a referência dele e do pai. Porque o estilo de vida era totalmente diferente dele e do pai. O dele era bom, e o do pai não era dos melhores, né? Ele disse assim, o meu pai com a minha idade, ele já parecia um velho de 70, 80 anos, uma pessoa já idosa, né? Senil. E eu me sinto ainda com vigor de 20, 25 anos. Olha que bacana. E ele disse assim, e aquilo me marcou, a frase dele. Ele falou, a vida é uma maratona. Se você gastar muito nos primeiros quilômetros, provavelmente você nem chegue ou chegue muito mal, né, no final dos 42 quilômetros, 195 metros. Então, quando a gente pensa em dieta, nós estamos pensando em tiro curto, e o corpo foi preparado para maratona, não foi para 100 metros rasos. Então, a melhor coisa é você investir em uma mudança de hábitos. O detox ele tem um papel importante, pode cumprir um papel por uma semana, 2 semanas, como outras dietas que nós comentamos aqui, por exemplo, a dieta alcalina tem um papel importante, específico. Se você, por exemplo, tem um estilo de vida muito ruim, o teu fígado está comprometido, você está com uma esteatose hepática já instalada, que é a gordura dentro do fígado,
talvez a dieta detox ajude nesse processo inicial, porque ele vai promover um processo de detoxificação do fígado. Ok. E quando você alivia o fígado, você aumenta o gasto calórico, a tua taxa metabólica aumenta e isso vai favorecendo o emagrecimento. Mas não é ela que vai te emagrecer, é ela que vai abrir as portas. Start. Ela vai abrir as portas para que depois os outros hábitos consolidados tenham melhores resultados. Olha, a Francine Garcia Ormo diz o seguinte pelo Facebook: tirei a carne vermelha, arroz e feijão, compus bastante coisas saudáveis e não emagreço. Tirou a carne vermelha, o arroz e o feijão? É, tá escrito aqui. Será que ela está comendo? Me interessei agora. Depois meu e-mail é nutrivargas@gmail.com. Me manda o que você tem comido para eu poder conversar mais contigo. Eu vou te responder agora, mas me interesso conversar com ela, porque eu quero saber o que ficou, o que sobrou. Porque se ela tirou o arroz, ela não comenta de outros carboidratos, mas corre o risco dela não estar ingerindo praticamente carboidratos. Se ela tirou o feijão, ela tirou uma ótima fonte de proteína, em torno de 17 gramas de proteína em 100 gramas de produto, né? E se ela tirou a carne vermelha, ela tirou uma outra fonte de proteína que tem aproximadamente 22 a 24 gramas de proteína, dependendo do corte, se é magro ou gordo. O que será que ela está comendo, Teru? Então, assim, cuidado, dietas muito restritivas geram mais problemas do que benefícios. A gente precisa implementar novos hábitos e aos poucos ir retirando os maus hábitos que nós temos. Ok. Tudo que é feito de forma radical pode dar um prejuízo tão grande que você se frustre lá na frente e desista de querer tentar novamente. Olha, a Inês de Souza diz o seguinte: quero saber se cortar o açúcar e o pão branco vou perder. Ela diz: quero saber se cortar o açúcar e o pão branco perco bastante peso. Com certeza perde. Primeiro porque o açúcar é caloria vazia, assim como o pão branco. O que quer dizer caloria vazia? No processo de industrialização, vamos pensar no pão branco. O açúcar segue a mesma linha de raciocínio. Se você entra por um processo de industrialização, a farinha integral ela vira farinha branca. Neste processo, ela perde 100% da fibra, 90% das vitaminas, 70% a 80% dos minerais. É um alimento carente nutricionalmente e que só tem amido, que só favorece ganho de peso. Ao você retirar esse tipo de alimento do teu cardápio, provavelmente você está tirando uma bomba de calorias que não contribui com nada em termos de nutrição e somente com ganho de peso. A minha esposa, quando engravidou da nossa segunda filha, o ginecologista na época ficou sabendo que eu era nutricionista e me fez a seguinte pergunta, Teru. Eu mudei na minha casa do arroz branco para o integral. Você acha que eu vou ter benefício? E eu disse para ele assim, certamente você vai ter benefícios, né? No final da gestação, ainda brinquei com ele e perguntei assim, eu falei, e daí, doutor, como é que está a gestação do arroz? Porque era o período gestacional da minha esposa e eles tinham trocado do arroz branco para o integral. Ele falou assim, eu não mudei mais nada no meu hábito alimentar, simplesmente a troca do arroz branco para o integral. E nesse período de 9 meses, eu emagreci 7 quilos. Olha só. Então, quer dizer, deu quase 1 quilo por mês, simplesmente com uma troca simples. Uma troca. A Naraline Oliveira escreveu o seguinte: tenho gastrite, por isso estou magra. Gostaria de uma dieta que conseguisse engordar, mas sem atacar a minha gastrite. Existe uma solução para a Naraline? O primeiro ponto é saber o que te causa essa gastrite, esse incômodo, essa produção excessiva de ácido clorídrico no estômago, porque basicamente é o ácido clorídrico que agride a mucosa. Existem 2 causas específicas, 3 vamos colocar aqui. Uma, a alimentação. Eu posso ter gastrite pelo tipo de alimento que eu ingiro. Se eu não tenho uma boa distribuição das calorias entre carboidrato, proteína e lipídio, concentro muita proteína e gordura, no caso uma dieta que a gente falou ali, a dieta da proteína, a gente falou em um dos programas, você aumenta o risco de ter uma hiperacidez gástrica. Primeiro porque tem muita proteína, vai produzir o ácido, porque o ácido serve como um início do processo da digestão da proteína, onde você vai trazê-lo para uma constituição proteica mais simples e favorecer o processo da digestão pelas enzimas pancreáticas. Bom, a gordura também gera um problema, porque ela aumenta o tempo de permanência do alimento no estômago. Quanto mais tempo o estômago fica cheio de alimento, maior é o tempo de ação do ácido clorídrico em cima da mucosa gástrica. Esse é um ponto. Segundo ponto, o nível de estresse. O nível de estresse também aumenta a produção de ácido no estômago. Então a questão emocional é fundamental ser avaliada. É fundamental. Então é preciso ela investigar o emocional dela. E dentro do emocional eu incluiria também a questão do sono, porque o sono afeta muito o emocional. Sim. Porque o hormônio do estresse é controlado no primeiro tempo de sono, que nós comentamos em algum momento aqui, que é o sono de regeneração, onde a gente produz o GH, o hormônio do crescimento, mas produz hormônios também importantes para o controle do apetite e da emoção, que é no caso a redução do cortisol. E o terceiro ponto, ela precisa investigar se ela não tem um Helicobacter pylori,
que é uma bactéria que se instala no estômago responsável por 90% das causas de gastrite. E junto com esse exame, de repente fazer um abdômen total para investigar o fígado, porque às vezes a pessoa está com uma esteatose hepática ou com um cálculo biliar e isso também pode interferir no tempo de digestão. Afetando o tempo da digestão, gera também a acidez gástrica. Verificando essa causa, a Naraline, ela vai poder utilizar aquelas dicas que você deu para engordar? Batata doce. Isso, aí ela vai poder seguir esse padrão de alimentação. Hoje ela não consegue por conta da gastrite. Então o primeiro ponto dela é resolver a gastrite. Resolveu a gastrite, começa então a trabalhar em prol do ganho de peso. Tá certo. Olha só, a gente vai fazer uma rápida pausa aqui para a gente acompanhar o desfecho final da história do Nelson, que resolveu fazer mudanças agora para a vida toda. Será que você vai ter condições de acompanhar essas mudanças e fazê-las aí com você? Vamos ver. Quilos a menos, diminuição da circunferência abdominal, autoestima elevada, confiança em si mesmo, foram alguns benefícios que o Nelson percebeu após realizar mudanças no seu estilo de vida. Sempre que você olha para trás, nunca foi um processo a longo prazo. Hoje eu vejo para trás e foi fácil. Mas claro, quando você está começando, parece que isso vai demorar a vida toda. Mas não é. Todas as coisas na vida, você sabe que vão passar. Então você tem que se focar, não nem a curto, meio nem a longo prazo. Tem que se focar em mudar as coisas que você sabe que estão erradas. Para sempre. Ou por um bom período de tempo. E com o tempo você vai ver que o corpo se acostuma, a mente se acostuma, você já não sente mais falta. Para mim era impossível pensar que eu não ia gostar mais de chocolate, mas agora eu não sinto necessidade. Eu gosto de chocolate, claro, se eu vejo chocolate, mas eu não tenho mais essa compulsão por comer açúcar. Porque antes tinha uma compulsão, eu via uma bolachinha já com ou sem fome já ia comia. Ainda tem um pouco de compulsão. Se eu vejo um pacote de bolacha, eu quero comer. Mas agora eu estou mais forte para resistir essa compulsão. O pior foi um mês, que foi o pior momento assim desse mês. Mas é um mês, se você olha para trás, já passou quase um ano. O que foi um mês? Não é nada. Quando você olha para trás, então saiba que é um mês, que vai ser difícil, e que depois vai ser cada vez mais fácil, até você chegar a 3, no meu caso, eu cheguei no peso ideal em quase 5 meses, 4 meses e 3 semanas, então não foi um grande esforço de tempo, mas pode levar mais, pode levar menos, mas você tem que focar que sua vida tem que mudar, suas coisas têm que fazer diferente. Por exemplo, eu trabalhava de manhã, ficava com minhas filhas, tarde trabalhava, à noite trabalhava, não tinha tempo, essa era uma desculpa, eu não tenho tempo para fazer atividade física. O que eu fazia? Pegava na empresa, tem 4 andares, e subia e descia cada noite, quando não tinha ninguém correndo, 2, 3, 4 vezes, e pronto, essa era a atividade física suficiente para o dia, para manter todo o dia fazendo atividade física. Muitas vezes a gente inventa desculpa de não ter tempo, não gosto, mas quando você quer, quando você vê que precisa mudar, você acha tempo dentro do trabalho, você acha tempo quando sai com os filhos, sempre vai achar um tempo. Eu não ando mais de elevador, eu vou ao supermercado em bicicleta. São pequenas coisas durante o dia a dia, durante a semana, que no fim da semana vão fazer diferença no gasto total de energia. Nelson perdeu 34 quilos em 4 meses. Olha que história inspiradora que a gente viu do Nelson aí, e tem muita gente que acaba pensando em perda de peso só pertinho do verão. Aí faz aqueles projetos, né? Projeto biquíni, projeto verão, mas realmente a gente precisa pensar na perda de peso, ou talvez na manutenção do peso, o ano inteiro, a vida toda. Você vê que projeto sunga não tem, né? Projeto Sunga não tem ainda. Os homens não se preocupam tanto com a questão do peso, né? Infelizmente, eles são mais largados que as mulheres, mas né? quando a camisa não fecha, a gente viu a história do Nelson aí, a gente começa a se perguntar por quê. Mas sabe o que é interessante na história dele? Eu vejo importante pessoas que têm garra ganhar peso. Eu gosto de pessoas que têm garra e estão acima do peso, porque elas vão ter força de vontade para emagrecer e vão se tornar fator de motivação. Porque quem assiste uma história dessa, de mudança de hábito, mudança de vida e todos os benefícios que se recebem ao redor, se sente estimulado. Eu estou com um paciente que eu estou atendendo, onde ele
pesa mais de 200 quilos. E ele assistiu uma reportagem, depois ele entrou em contato, conversou com uma pessoa que conseguiu emagrecer 200 quilos, né, sem fazer cirurgia, simplesmente implementando novos hábitos. E ele foi, conversou com essa pessoa e essa pessoa hoje é o ídolo dele, digamos assim. É o fator de motivação. Então é interessante quando você tem uma história como a do Nelson, como uma outra história como eu citei, como essa, uma história de uma paciente minha que em um ano emagreceu 46 quilos e na cidade dela ela fez uma revolução, né, na cidade. Porque ela é uma pessoa muito conhecida, era presidente do Rotary, contadora, e ao mudar o estilo de vida, as pessoas hoje param o carro, às vezes, para correr atrás dela e perguntar, nossa, o que você fez? O que você fez? Então, assim, esse tipo de pessoa, eu fico até feliz dele, em algum momento da vida, ter ganho peso. Porque ele vai ser fator de motivação e vai transformar a vida de muitos outros que entraram em contato com ele. Olha só, a Graziela Pereira traz a história do marido dela. Ela diz o seguinte, ele foi fazer exames para saber como está a saúde, pois está muito obeso. Só que ele come muito e quando começa a fazer uma dieta, corta tudo e começa a comer 3 colheres de arroz, uma de feijão, aquela coisa toda que você já conhece. Não passa de um mês e ele começa a comer tudo de novo. Isso está certo? Ele não deveria começar a diminuir aos poucos? Outra coisa, ele é muito ansioso e tem fascínio com doce. Não consegue dormir cedo e janta muito tarde. Como eu posso ajudá-lo? Vamos ouvir o pedido de socorro aqui da Graziela Pereira. Graziela, ele tem vários problemas. Primeiro deles, né, por que ele come? Talvez ele não coma porque seja glutão. Talvez ele coma pelo nível de ansiedade, pela restrição de sono, que faz com que o cortisol fique mais alto. E aí a gente entra numa questão interessante. O profissional do emagrecimento não é só o nutricionista. Não pode ser. Primeiro, assim, o nutricionista, se ele tiver a visão de cuidar só da alimentação do paciente, ele já está deixando, né, a desejar. Ele tem que ter um olhar mais holístico. O que quer dizer isso? Tira a venda da lateral, amplia a tua visão e percebe de que o alimento é uma parte do todo, mas não é o todo. Então eu não posso investigar só a parte de alimentação. Eu, como profissional de saúde, nutricionista, eu preciso investigar a questão emocional do meu paciente, eu preciso investigar a questão de estilo de vida, onde a gente inclui atividade física, horário de sono, quantidade de água que bebe. Tem muita gente que come porque está com sede, acha que é fome. É verdade. A sensação de sede. Eu preciso investigar se ele toma sol ou não, porque o ato de você estar com uma vitamina D baixa faz com que você tenha um maior nível de ansiedade, podendo conduzir até uma depressão, e aí você vai comer porque está deprimido, e está deprimido porque não toma sol. Então, quer dizer, amplia a visão. Bom, nesse caso que a Graziela trouxe para a gente consegue perceber alguns pontos. Ele é ansioso, ele dorme mal, né, e ele come grandes volumes de comida e muito doce. O doce pode estar condicionado à questão emocional dele, né, questão emocional dele. Então, se eu resolvo a questão emocional, vai ser muito mais fácil não querer o doce. Por quê? Todas as vezes que ele come doce, aquilo é uma bomba de dopamina. Ele comeu o doce, vai estimular no cérebro a produção lá pelos receptores D2 de dopamina e gera prazer. Então, quer dizer, comer doce é viciante. É viciante, porque eu vou ficar acostumado e dependente daquela sensação. Então, eu preciso resolver o emocional primeiro para depois conseguir retirar o doce, senão eu não consigo. O segundo ponto, ele precisa comer grandes volumes de comida. Eu vou falar uma coisa que talvez choque alguns, tá? Mas quem disse que o problema é comer grande quantidade de comida? Você deve estar pensando, ele pirou. Chocou até a mim, viu? O Ricardo agora enlouqueceu. Teru, eu comecei a fazer uma avaliação. No passado, as pessoas comiam grandes volumes de comida. Comiam marmita ou bacia, que era um volume assustador, né? Mas eles ingeriam muito volume de comida e pouca caloria. Hoje se ingere muita caloria e pouco volume de comida. Então é investigar o que come. Ótimo. Por quê? Um pacote de biscoito recheado, nós já falamos de 1.200 a 1.300 calorias. Já dá praticamente o tanto de calorias necessárias do dia. Então, e 100 gramas de arroz integral tem 88. Se eu comesse 1 quilo de arroz integral, estaria ingerindo 880 calorias, o que seria menor do que um pacote de biscoitos. Então, às vezes, o problema não é a quantidade, mas sim a qualidade do que se ingere, porque o que está diretamente ligado à quantidade calórica. Tá. Olha, a gente vai fazer uma rápida pausa para o intervalo, na volta tem outras dúvidas. Tem gente aqui que mandou o cardápio do que come de manhã, à tarde e à noite, a gente vai ver por que não está perdendo peso. É o caso da, deixa eu ver aqui o nome dela, não vou achar aqui agora. Assim, a Dani Santos. Daqui a pouquinho, Dani, a gente responde a sua dúvida. Não saia daí.
Vida e Saúde está de volta. Hoje você está entendendo como emagrecer de maneira saudável. O Ricardo está respondendo essa nossa dúvida através das dúvidas que você mandou pra gente aqui no Facebook. Ricardo, eu fechei o bloco falando da dúvida da Dani Santos. Ela precisa perder 30 quilos, faz zumba 2 dias por semana e de café ela citou aqui, olha. Come meio filão, que é aquele pãozinho francês da padaria, né? Meio filão e um copo de café. No almoço, ela come 3 tipos de salada com um pedaço de carne, 1 colher de feijão e 2 de arroz. Vai guardando aí. À tarde, ela come mais o meio filão que sobrou do café da manhã ou 2 fatias de laranja, 2 laranjas, na verdade. E no jantar, ela janta salada, 1 carne e fruta. E ela disse que não conseguiu perder nada. O que faz? Já fez todos os tipos de exame e precisa desesperadamente emagrecer. A gente entra na dúvida aqui, da mesma dúvida da Cleia, da Josicleia Vaz. Ela diz o seguinte: faz exercício físico 3 vezes por semana, já emagreceu 8 quilos e 2 medidas, mas a gordura localizada do abdômen está difícil. Elas querem saber, existe um platô que a gente alcança e aí de repente o metabolismo realmente não quer se mexer, não quer trabalhar a favor? O platô está correlacionado, Teru, à composição corporal. Quanto menos músculo você tem, mais difícil se torna perder peso. Nos 2 casos, a gente percebe que as atividades são aeróbicas, o que contribui muito pouco com o ganho de massa muscular. E talvez essa atividade aeróbica aumente um pouco o gasto metabólico, mas como o metabolismo é muito lento, a diferença fique muito pequena. Talvez seja interessante incluir para elas de 2 a 3 vezes na semana uma musculação, o que reduziria a velocidade talvez de ganho de peso em algumas pessoas, em outras não. Mas como elas não estão perdendo mais, então vamos tentar incluir a musculação. Melhora a composição corporal, continua com a parte aeróbica, só que aí existem algumas diferenças. Por exemplo, se eu quero ganhar músculo, qual seria o melhor horário para fazer musculação? Do meu ponto de vista, o melhor horário para musculação é de manhã. Você faz uma refeição composta por 1 ou 2 frutas, vai para a academia, volta e faz o de jejum. Come a fruta e vai para o de jejum depois da refeição. Porque fazer a musculação em jejum pode ser prejuízo. Faz o teu almoço depois, tire a refeição da tarde, não é necessária a refeição da tarde, ela sente necessidade porque o almoço está pobre, falta carboidrato no almoço e ela não referiu que o arroz era integral. Então, por faltar carboidrato e faltar caloria também, está pobre o almoço, né? Isso faz com que à tarde ela sinta fome e a necessidade de comer novamente. Se ela come de novo, ela está produzindo insulina, que é o hormônio anabólico, e vai produzir mais gordura ainda. Né? Vai produzir mais gordura. Então, iria direto para o horário de janta. Já está talvez um pouquinho mais cedo, né? Então, e jantar e depois fazer a zumba ou atividade aeróbica, seja qual for. Eu posso fazer a musculação de manhã e posso fazer a zumba à noite, não há problema algum. Então, um horário diferente, o corpo já entendeu qual que é o propósito de cada uma da atividade. Mas quando ela fizer a atividade física dela da noite, depois do horário de janta, ela não comeria de novo. Tá. Por que não? Porque se ela acelera o metabolismo naquele momento e come, o que o corpo entende? Poxa, se ela está comendo é porque ela não quer que gaste o que está armazenado, mas é para consumir aquilo que eu estou ingerindo. Então, ela vai gastar as calorias provenientes do que veio, e as que são armazenadas vão ficar armazenadas, guardadas lá. Toma um copinho de água e vai dormir feliz. No máximo um chá que você não tenha necessidade de adoçá-lo, colocar açúcar também vai prejudicar. Então assim, o de jejum dela está paupérrimo, pobre de marré de si, está muito pobre. As trocas inteligentes então vão valer aí, o arroz integral, pão integral. E esse pão integral acompanhado com alguma coisa que seja proteína, que vai aumentar o tempo de saciedade, risca desse cardápio. Uma pasta de gergelim, uma pasta de amendoim. Isso é fundamental, né? Colocar coisa proteica de manhã. A própria pasta de amendoim, ela é calórica, mas ela é proteica, então é interessante. Risca esse cafezinho aí também, né, da manhã, porque o café só vai te deixar mais ansiosa, ele cria resistência à ação da insulina também. O que quer dizer isso? Se você, por exemplo, tem resistência insulínica, você gera uma dificuldade para a insulina agir. Essa dificuldade obriga o teu pâncreas a produzir mais insulina, e quanto mais insulina, mais hormônio anabólico, mais gordura se produz. E no caso daquela outra paciente ou telespectadora, já coloquei vocês aqui no pacote de paciente. Sim, minha, a Josi. Né? Josicléia, né? Ela diz que está com dificuldade em perder gordura abdominal. Bom, entenda a seguinte questão. A gordura, ela fica armazenada no teu corpo em 4 regiões: sangue, fígado, a visceral, que é em volta das vísceras,
né, que fica por baixo da musculatura do abdômen, e a subcutânea, que fica por baixo da pele, que é essa que você consegue pinçar. Qual delas causa mais prejuízo? Qual delas mata? A do coração. Depois, o fígado. Depois, a subcutânea. E a a visceral. E depois a subcutânea. A subcutânea, na verdade, não mata ninguém. Mata de angústia, mata de tristeza, de insatisfação. Né? Insatisfação. Mas não mata em termos de saúde, porque ela está numa região que não gera um prejuízo Mas grande. se ela está está na subcutânea, significa que a do sangue já está... Então, ela já tem que estourou. começar a mexer da mais prejudicial para menos. Ela emagreceu 8 quilos, provavelmente o estrago aqui estava muito grande. Ela está regularizando primeiro essa parte interna para depois ir buscar, por último, essa gordura subcutânea. Bom, o Ricardo deu ótimas dicas, Josi, durante essa semana toda sobre como fazer trocas inteligentes, como você substituir na refeição adequadamente para que você realmente saia desse platô aí e continue fazendo seu metabolismo funcionar. A dieta detox pode ser uma opção agora. Um começo. É um começo, um start. Um recomeço, na verdade. Onde você vai buscar alimentos, muitos alimentos crus, né? Vai incluir no teu cardápio uma redução do carboidrato refinado, ou de repente até reduzir a níveis bem baixos de carboidrato, aumentar um pouco a ingestão de proteína de origem vegetal, né, com o propósito de obrigar o teu fígado a dar uma limpada. Tá e aí certo. você aumenta o metabolismo e as coisas funcionam. Gente, temos muitas dúvidas aqui, nós agradecemos todos vocês que mandaram. O Ricardo já deixou o e-mail dele aqui. Se você tem uma dúvida muito específica, mande para ele. Se você gostaria de convidá-lo para a sua cidade, ele está à disposição de acordo com a agenda, né, Ricardo? Eu vou para a tua igreja, eu vou na tua empresa, eu vou para a tua escola, eu vou para onde você me chamar. Tá? Porque que bom, e ele está no Vida e Saúde também, né, Ricardo? Tudo começou aqui, né? A gente começou lá no programa da Arleide também, e depois viemos para o Vida e Saúde. Para mim tem sido um prazer. Todas as vezes que eu recebo o convite da produtora para vir ao Vida e Saúde, eu sinto de que a contribuição que foi dada ainda pode ser melhorada. E pode ser útil para muita gente, tem Com sido certeza. útil. Muito obrigada pela participação, Ricardo. E agora a gente fica com as dicas dos editores da revista Vida e Saúde. É a hora do Vida e Saúde em Revista. Oi, Teru, tudo bem? Olá, você que acompanha o programa Vida e Saúde. Estamos aqui mais uma vez no quadro Vida e Saúde em Revista para falar sobre a irmã mais velha em papel do programa Vida e Saúde. No programa passado, a Agatha e eu estivemos aqui para falar sobre a matéria de capa da edição de fevereiro, que trata sobre epigenética, como que os hábitos adquiridos durante a vida podem afetar, inclusive, nossos descendentes. E hoje nós vamos destacar outra matéria dessa edição de fevereiro, que fala sobre nutrientes, a perda de nutrientes, como preparar alimentos, como estocá-los sem que haja uma perda muito grande. E hoje todo mundo sabe que, na verdade, quando se preparam os alimentos, quando se cozinham, enfim, a gente acaba perdendo um pouco. Mas nós temos dicas interessantes aqui, não vou adiantá-las, né, Agatha? Mas são dicas bem práticas, bem interessantes, que vão ajudar você a não perder muito quando o assunto é preparar alimentos. Agatha, falando em alimento e nutrientes, a revista tem uma seção que ao longo desses quase 80 anos, tem ajudado muitos leitores. Fala um pouquinho sobre ela pra gente. Bom, Michel, a gente não se preocupa apenas em motivar o leitor, né, quanto à questão da reeducação alimentar. A gente acredita que a gente precisa dar um empurrãozinho também. Às vezes a pessoa ela quer fazer mudanças, mas ela não sabe por onde começar. Então, por que não começar pelo prato, né? Um belo começo, né? É um belo começo. Aqui na seção Receitas, a revista Vida e Saúde, ao longo, né, desses quase 80 anos, ela tem oferecido ao leitor receitas super naturais, né, o mais próximo possível da alimentação natural, mas também receitas saborosas, né? Receitas que você pode fazer para receber seus amigos. Um exemplo disso, Michel, agora nesse calor, nesse verão, né, a gente precisa o quê? Ingerir muito líquido. Que tal fazer um drink, né? Nutritivo, com frutas. Tô vendo que não são só receitas saudáveis, mas também bonitas, né? Bonito, colorido, né? E sem nenhuma gota de álcool. O que é mais importante, quer dizer, Isso dá para fazer uma bacana. festa saudável sem envolver consumo de álcool. Né? Exatamente. São alguns segredinhos da seção Receitas da revista Vida e Saúde. E muitas dessas receitas que foram assim colecionadas, acumuladas ao longo desses 8 décadas, estão disponíveis lá no site da revista, né? Que podem ser conferidas, podem ser colocadas em prática, porque não basta a gente também só criticar aquilo que há de ruim por aí e não oferecer uma proposta saudável, né? Não basta a gente dizer, tira isso do seu prato, insere aquilo. Às vezes a pessoa não sabe reunir os ingredientes, não sabe como torná-los mais apetitosos, porque o momento ali também da refeição tem que ser um momento prazeroso, né? O leitor pode mandar também receitas, Agatha? Pode mandar receita
E o mais legal, essa receita ela vai ter uma pitada do nosso chefe. Aí que tá também a dica do chefe, o Ricardo Fioravante. Ele é criador do site Bambu Chuveiroso, ele está assim aliado a nós, nós fizemos uma parceria. E ele dá uns pitacos nas receitas que são enviadas. Então você tem ali a receita e umas dicas de como fazer, de quem sabe diferente, como aproveitar melhor um ingrediente, assim por diante. Vale a pena conferir. E outra seção que ajuda a promover a saúde é a seção Informa, que ao longo desses 80 anos também tem trazido assim dicas práticas de como você fazer exercício sem precisar necessariamente ir a uma academia ou quem sabe caminhar. O ideal seria isso, mas de repente nem sempre eu posso ir a um parque, né, fazer uma caminhada. Como eu posso fazer exercício em casa, quem sabe até usando objetos ali? Sim, um cabo de vassoura. Algo simples de fazer. 2 professores de educação física que escrevem, assinam essa sessão que tem como objetivo, assim como a sessão de receitas saudáveis, é promover realmente um estilo de vida saudável. Até porque, Agatha, finalizando, o nosso slogan qual é? Vida e saúde, boas ideias para você viver bem. Muito obrigada, Michelson, também Agatha, mas agora é hora de nutrição e o papo aqui é como fortalecer o sistema imunológico. Essa semana a gente falou de diversos alimentos, indo dos vegetais de folha verde escura, os cítricos, os com fonte de beta-caroteno, também falamos do gengibre, do alho, tomate, muita coisa boa. Doutora Odete, você realmente abriu o leque de opções aqui para quem está pensando em melhorar o sistema de defesa. Vamos dar uma força aí, empurrar esse pessoal, né? É o seguinte, esses nutrientes todos fazem com que as nossas células fiquem melhor preparadas para lutar. Não é que eles vão fazer a diferença, mas eles vão fazer a diferença para a nossa célula e a nossa célula, sim, está pronta para brigar. Melhora a capacidade de defesa. Tá. Algumas receitas de vovós contra gripe, contra resfriado, são muito, hoje em dia, rechaçadas e até existe muito preconceito, mas elas fazem sentido depois de apresentar essa lista. Com certeza. Você tem alguma receita interessante para nos mostrar? Então, eu tenho um chazinho que é totalmente eficaz nas gripes e resfriados, que é o chá da cebola, né? Algumas pessoas olham para a cebola e dizem, não gosto de cebola. Mas ela tem o seu sabor curativo também, além de ser um tempero muito agradável e de ter a sua função de proteção na dieta, você pode preparar um chazinho muito interessante. Então, seria metade de uma cebola, que você vai lá e rala essa cebola. Enquanto isso, você já pode deixar ali meio litro de água fervendo. E aí você põe essa cebola numa panelinha e junto metade de um limão. E aí a água ferveu, você joga em cima dessa cebola ralada junto com aquele meio limão. O limão espremido ou o limão em pedaços? Você pega o pedaço, espreme e joga ele lá dentro. Ótimo. Aí você tampa, daí já pode sair do fogo, mas aquela água que você colocou ali estava em ebulição. Tampou, deixa 10 minutos, coa e pode tomar. Aí se você quiser adoçar com mel, melhor ainda, tá? Esse é um chá indicado então para resfriados, para resfriados. Isso, gripes e resfriados. E tem o suco antioxidante que a gente pode conversar um pouquinho sobre ele. Pode falar, vamos lá. Isso é uma receitinha tranquila. Se a pessoa tiver uma centrífuga em casa, ele sai perfeito, não precisa nem de coar. Se não tiver a centrífuga, vai fazer no liquidificador e vai passar pela peneira. Mas então a receitinha, geralmente a gente inclui 4 ingredientes. Então eu ponho sempre uma maçã, que a maçã vai adocicar esse suco. Uma cenoura, né, dependendo da quantidade que você quer. Eu estou dando a receita de um copo. Então uma cenoura e você pode pôr metade de um limão e aí usar o pedacinho do gengibre. O gengibre a gente põe um pedacinho assim, 1 centímetro mais ou menos. Pouquinho mesmo. Pouquinha coisa. Tá. Passou isso na centrífuga, está pronto para beber. Se colocar uma pedrinha de gelo, fica mais gostoso ainda. Muito bom. Que delícia. Não precisa adoçar, porque você já tem a maçã e a cenoura que são doces. Tá. E aí você pode fazer variações. Um dia que você, eu vou tirar hoje a maçã e vou botar couve. Tira a maçã e põe couve. Entendi. Vai fazendo rodízio, deixando sempre a maçã para fazer o papel do adoçar. Do adoçar, isso. Agora é o seguinte, não adianta também a gente se prover de alimentos tão saudáveis, antioxidantes, cítricos, e enfim, a lista é enorme aqui que a doutora Odete passou, e aí à tarde chegar e encher a cara de chocolate ou comer todos os docinhos da mesa de brigadeiro, porque existem alimentos que da mesma forma podem fazer a função contrária, roubar
força de defesa do nosso corpo. Com certeza é o caso do açúcar. O açúcar rouba essa proteção e ele ataca nossas células de defesa e isso faz com que a gente fique com menos força no combate a infecções. Tanto é que quando você está resfriado, tomando remédio, se toma o açúcar junto, a ação do remédio ou mesmo da alimentação é mais lenta. Se você tira o açúcar, a ação desse remédio, desse alimento é uma ação mais rápida. Olha só. Tá? Agora, quando a gente fala em doces, não dá para a gente excluir todos. De repente, olha, o chocolate meio amargo, ele tem um fator protetor também do cacau. Então, eventualmente, dá para se comer um pedacinho de chocolate. Agora, o que não dá é para abrir aquela caixinha do chocolate sortido. Se acabar com ele. Aí você está brigando contra a sua saúde. Está sabotando o sistema de defesa, né, gente? Exatamente. Além do açúcar, existem outros alimentos que a gente deve evitar para fortalecer o sistema imunológico? Como, por exemplo, frituras. Frituras, isso. O excesso de sal, esses condimentos que são utilizados em alimentos industrializados, eles são assim, um fator, até a nossa água mineral. Seria importante você aprender a olhar o rótulo e ver a quantidade de sódio que tem nessa água, porque o sódio em excesso faz a sua pressão também subir. Muitas pessoas desenvolvem hipertensão arterial porque estão tomando água de grife. E essas águas de grife, vai dar uma olhadinha na quantidade de sódio que ela tem. Então, são armadilhas que estão ali que a gente tem que aprender a se cuidar. Tá? O outro alimento também que rouba das nossas... de toda essa oferta que a gente faz e depois vai lá e toma café de manhã, café ao meio-dia, café à tarde. A cafeína também rouba alguns nutrientes da sua dieta, principalmente vitamina C. Então, eles são inimigos da nossa saúde. Bom, então não adianta a gente fazer todo esse esforço e depois sabotar, autossabotagem mesmo, porque se você está fazendo um esforço, comprando, tentando variar mais na dieta, aí você vai, come açúcar, ou ingere muita cafeína. Aí, bebida alcoólica também é outro veneno, cigarro, para quem tem hábito, né, de usar o cigarro. O cigarro, ele queima praticamente toda a vitamina C do corpo. Que pena. Então, é uma pena. Então, a gente tem que falar para as pessoas que já conhecem um pouquinho e para aqueles que estão nos vendo pela primeira vez, olha, são inimigos. Além de fazer mal para o pulmão, ele faz mal para várias outras coisinhas também. Doutora Odete, muito obrigada. O que a gente percebe aqui é que realmente o seu poder de escolha vai fazer diferença. Não, o que está me dominando não é a minha vontade. Eu vou dominar a minha vontade e vou escolher o que é melhor para mim. E aí sim você vai ter um corpo mais preparado para enfrentar as doenças e das mais sérias até aquelas mais fraquinhas, aquelas que a gente deixa passar, você vai ver que o seu corpo vai reagir diferente diante desses problemas de saúde. Muito obrigada, doutora. Ok, posso falar só mais um pouquinho? Sim. Então, o que a gente faz é um incentivo para que as pessoas não deixem para amanhã aquilo que elas aprenderam hoje. Comece a colocar em prática hoje. Porque hoje nós estamos plantando aquelas condições para você ter uma vida adulta saudável e um envelhecimento com qualidade de vida. Com certeza. Muito obrigada, doutora. Okay. Vamos para um rápido intervalo. Agora, na volta, tem culinária por aqui e muito mais no programa Vida e Saúde. Muito bem, Vida e Saúde está de volta e agora é hora de culinária no nosso programa. Felipe preparou pra gente uma receita de batata recheada, muito diferente, bem simples, para ninguém ter desculpa de não ir para a cozinha. É isso mesmo, Felipe? Com certeza, nada muito complicado, só coisas simples aqui no Vida e Saúde. Mas também muito nutritiva essa receita, porque leva, tô vendo aqui, pelo menos um ingrediente assim bastante interessante, que é a chia. Perfeito, essa vai ser o nosso enriquecedor da receita completa. E olha, uma coisa bem interessante que essa é uma receita energética, que você vai comer e você vai sentir energia. Tá certo, então. Fala pra gente o que você vai usar, Felipe. Vou usar 2 batatas cozidas, já eu retiro a polpa delas. Vou usar 1,5 xícaras de cenoura ralada. Vou usar também meia cebola ralada. 2 colheres de chia e 2 colheres de shoyu, ok? Sem sal. Só isso? E um pouquinho do azeite.
Ah, então tá bom. Olha, o Felipe apresentou aqui os ingredientes da nossa receita de hoje, mas a gente vai fazer uma rápida pausa porque agora vamos acompanhar as dicas do médico e pastor Dr. Gustavo Lett no nosso quadro Saúde Espiritual. É Vida e Saúde, é um programa dedicado a que nós possamos viver com qualidade de vida e não apenas você, mas também toda a sua família. Vida e Saúde é dedicado até para aquelas pessoas que não veem o Vida e Saúde, porque ao desenvolver um novo hábito, ao desenvolver uma nova forma de enfrentar determinados desafios, certamente as pessoas que estão ao redor, elas começam a perceber a diferença, a sentir a diferença. Pode ser que no início seja pequena essa diferença. Mudou alguma coisa ali, começou um exercício lá, começou a se alimentar de forma diferente, começou a se ficar mais calmo, porque agora busca um momento de oração. Aos poucos as pessoas vão percebendo essas diferenças. Já que nós estamos falando tanto de diferença, nós escolhemos um lugar também um pouco que não é o habitual. Nós estamos ainda dentro do Jardim Botânico de Curitiba, mas essa é uma outra parte, que em alguma vez ela já teve várias plantas, mas agora no momento parece que ela não tem nada, parece que ela está abandonada. E justamente nós escolhemos esse local para falarmos sobre diferenças de família. Muitas vezes você pode pensar que a família, ela no passado estava muito bem, maravilhosa, como um local cheio de plantas, um local totalmente vivo, mas parece que o tempo foi afetando, parece que o tempo foi ficando mais árido, as coisas não foram funcionando bem e assim como uma estrutura que antes era dedicada a germinar novas vidas, uma grande estufa que poderia ser uma família, que ia ali desenvolvendo com qualidade, agora se tornou um lugar completamente árido, talvez até abandonado. Uma das coisas mais importantes que nós podemos falar nesse assunto, meu amigo, minha amiga, é que sim, há saída para todas as coisas. Num primeiro momento, nós temos que identificar aquilo que está acontecendo. Muitos dos problemas, das diferenças familiares ou diferenças mesmo em relacionamento, talvez você diga, não, mas a minha família está tudo bem, está tudo maravilhoso, mas no meu trabalho não tem como se relacionar, eu não tenho mais como ficar ali. Vai ser importante nós identificarmos o que está acontecendo. No mesmo local, às vezes numa mesma família, nós estamos encontrando pessoas em diferentes situações de vida. Em cada momento, ciclos, faixas etárias, as pessoas apresentam diferentes situações e também diferentes desafios. Se você toma ali um pré-adolescente, um adolescente preocupado muitas vezes com a imagem, com problemas ali do grupo, que não consegue se adaptar bem na escola, ele certamente vai ter seus desafios. Pessoas com uma idade já um pouco maior, que já estão em pleno trabalho, já começam a ter problemas que às vezes elas já sentem que o corpo já não está da maneira com que queriam, já sentem já muito mais cansado nos ambientes de trabalho, também vai gerar um estresse. E talvez na mesma família nós tenhamos uma outra pessoa com uma idade já mais avançada, já assolado por diferentes doenças, já sentindo mais dores, às vezes não se sentindo mais útil no ambiente onde está, às vezes se sentindo um fardo. Todas essas pessoas, elas terão crises pessoais e nesse momento a crise de um pode acabar batendo com a crise de outro. E agora? Agora nós vamos ter que lidar com a crise pessoal e mais uma crise familiar. Primeiro, reconheça essa situação. Não se entregue a uma raiva ou uma ira num primeiro momento. Em segundo lugar, às vezes tem situações externas que elas atacam. Por exemplo, um problema na escola, notas ruins, não conseguiu o alvo que queria, um desemprego, uma doença. Tudo isso pode afetar de forma que chacoalha a base de uma família. Talvez uma gravidez indesejada, que agora começa a gerar culpas entre uma pessoa e outra, talvez até acusando e recebendo acusações. Tudo isso, ela desestabiliza a família, tanto situações internas quanto situações externas. Agora, como nós podemos trabalhar isso? Primeiro nós já vimos, reconheça a situação onde está,
Em segundo lugar, se necessário, peça ajuda. Se percebe que as coisas não vão bem, existem terapeutas familiares, existem líderes espirituais, pastores, grandes pessoas que podem auxiliar nesse processo. Em terceiro lugar, saia um pouco desse meio de muita dor e muita luta. Saia um pouco, se você vê que tem muita ira, vá, por exemplo, vá numa igreja, tem um momento de oração, um momento onde pode cantar mais, onde pode colocar toda essa frustração e pedir a ajuda do Senhor. Certamente Ele vai lhe ajudar. E por último, não seja cruel. Cuidado com comentários. Se você vê que está num momento muito difícil, com muita ira, com muita raiva, não fale nada. É preferível que se afaste um pouco do que diga algo que vai marcar por muitos e muitos anos. Calma, tenha fé no futuro e, principalmente, pense como Jesus agiria no meu lugar. Saiba que essa outra pessoa, que talvez seja um familiar muito próximo, tenha problemas sérios, você também tem. E Deus também perdoou aquela pessoa como perdoou você e Ele quer unir a família. Nada é mais importante do que estar junto com as pessoas que nós amamos. Até porque, quando as coisas ficarem difíceis no futuro, provavelmente só elas estarão ali para nos ajudar. Fique do lado das pessoas corretas, fique do lado da sua família, fique do lado de Deus, que certamente Ele vai ser aquele que une todos. E se Deus é por nós, como diz a Bíblia, quem será contra nós? Que Ele abençoe muito a você e a sua família e até a próxima. Muito bem, agora sim é hora de preparar a receita que o Felipe propôs pra gente. Hoje é batata assada, batata recheada, na verdade. E ele já falou aqui mais ou menos o que a gente vai usar, mas ele pode ir repetindo conforme a receita vai se desenvolvendo aqui. Perfeito. O que você faz primeiro, Felipe? Primeira coisa, tem que cozinhar a batata. Cozinhar a batata sem casca, mas, pessoal, não devemos cozinhar a batata deixando ela muito muito mole. Ah, tá. Uma dica importante. Isso, ela tem que ficar meio durinha ainda, porque se ela ficar muito mole, vai desmanchar e você não vai conseguir abrir o meio dela. Você sabe, Felipe, que ultimamente eu tenho, assim, aderido muito ao forno lá em casa. Então, vegetais que normalmente eu cozinhava, que aprendi vendo meus avós, minha mãe, sempre cozinhando, eu tô usando muito no forno, porque a gente tem a impressão de que na água os nutrientes vão perdendo, dá uma dissolvida, né? Não é o caso da batata, talvez por causa da casca. Mas dá pra fazer no forno também com casca e aí depois a gente... Retira? Dá sim, não tem problema nenhum. A gente pode assar ela com casca e tudo. Lembrando, tem que ser a batata limpa, não pode ser aquela batata suja de barro. Mesmo você esfregando aquela é pior. Melhor você comprar limpa. Tá bom. Tá bem? Vai lá. Olha só, então pra abrir minha batata, veja bem. Vou usar uma colher comum. E vou furar ela mais ou menos assim, olha. A gente vem furando ela ao redor. Vai fazer um buraquinho aí. Isso. Já consigo tirar aí uma Quer parte dizer, dela. ela tem que ser firme, mas ela tá cozida. Mas ela tá cozidinha. Você vê que eu consigo cortar ela com uma colher. Vira pra lá, Felipe, do lado de lá. Isso. Perfeito. Vou limpar bem por dentro. Aqui está, olha só. Perfeito, já tenho uma. Vamos buscar outra. Hoje, no caso, eu vou fazer duas. Olha só. Muito bem. Tirei. Vou abrindo. E o que você vai fazer com esse resto de batata aí, Felipe? Olha, esse resto de batata a gente já vai ver já. Vem? Eu vou pegar esse resto de batata com um garfo e vou amassar. Amassando a batata, olha, até que ela forme também como se fosse um purezinho. Então você vai usar nessa receita ainda? Vou usar ela de volta dentro dela. Só que para isso ela precisa voltar com sabor. Para voltar com sabor, eu vou levar então esta batatinha para a frigideira ou para uma panela. Ok? Olha que legal. E aqui eu vou colocar agora então cebola,
a cenoura. A frigideira nem tá ligada ainda. Nem liguei ainda, eu vou ligar já. Pronto. Pode deixar ligada, não tem problema. Vou colocar a chia. E o shoyu. Como já tem shoyu, eu posso acrescentar um pouquinho do azeite. Não vai colocar nada de sal, então. Nada de sal. Nada de sal. A gente salga a comida, o pessoal fala que a gente tá apaixonado, né? É verdade. Pronto. Não é verdade, mas é verdade que as pessoas falam, né? É, eles falam mesmo. É o grande mito da cozinha. Então a gente tem que tomar cuidado com o sal. Aqui então, Teru, eu vou deixar ele realmente refogar, até ficar molinha a minha cenoura, até cozinhar um pouco dessa cebola e não ficar muito forte o gosto. Aí vou levar de volta para minha batata e da minha batata vai pro forno ainda. Terminar de gratinar. Quem gosta de queijo de amêndoas, pode ralar o queijo de amêndoas por cima e levar assar junto, tá bem? Agora, você então vai voltar isso aqui pra... Vai voltar não, vai colocar isso aqui no forno? Vou voltar no forno ainda. Você usa papel alumínio? Não precisa? Se for formato Teflon, não precisa. Não, mas pra cobrir, vai ser necessário cobrir ou não? Você não quer mesmo cubro. que ele dê uma chamuscada ali? Isso, eu quero que ele queime e crie uma camadinha ali, queimadinha. Entendi. Bem, vou deixar aqui, tem que esquentar e tem que cozinhar a cebola pelo menos. Bom, mas o Felipe já deixou uma receita pronta aqui, ele usou daí uns raminhos aqui de tempero para enfeitar e essa é a batata que o Felipe apresenta pra gente no final. O recheio, só para mostrar ele com a linhaça não, com a chia, ele dá uma liga bem boazinha, olha. E volta pra batata. Quanto tempo depois do forno, Felipe? Olha, ele vai ficar aí mais ou menos 20 minutos, tá bem? Uns 20 minutinhos no máximo, não pode ser mais do que isso. Tá. Posso provar? Por favor. Boa. Diferente. Parece até que você caramelizou a cebola para depois colocar aqui. Perfeito. Batata é um prato difícil de não ter aceitação, né, Felipe? Eu não conheço, aliás, não conheço ninguém que não goste de batata. De algum tipo, né? De alguma De forma. alguma maneira. Ou purê, ou sopa, ou... Difícil mesmo. Agora, tem gente que tem restrição. Diabético, por exemplo, tem que maneirar. Nesse caso aqui, o Felipe deu um jeito de deixar a batata mais nutricional, porque ele colocou a chia. Perfeito. Aí acrescentou fibra, né? Acrescentou o ômega. Um pouquinho de proteína, cálcio. Mas a gente tem que entender que dentro da nossa alimentação a gente precisa sempre enriquecer ela com alguma coisa, não é? Infelizmente, nos dias de hoje, a gente tem visto aí... Olha o que eu achei aqui, gente. Olha, desculpa, só rapidinho, uma crostinha. Muito boa. A gente tem que enriquecer, né, Felipe? Não adianta só preparar o alimento ou ir só pelo paladar. É interessante que a gente às vezes gosta muito de um prato, aí você descobre que ele é rico em gordura ou tem algum ingrediente que faz, o que você faz? Vai tentar adaptar, como o Felipe tem sempre feito aqui, ou vai, infelizmente, ter que abandonar. Uma carne gordurosa, uma coisa que você sabe que está fazendo mal para o seu coração, que vai trazer prejuízo sério para você, tem que realmente se abster. Isso é temperança de verdade. Isso é tá verdade. chorando, Sacrifício. chefe? A cebola tá fazendo um efeito aí? É em cima do fogão aqui que tá complicado. Tô emocionado de fazer uma receita pra você. Bom, tá muito gostosa. Se for isso, muito obrigado. Se a emoção for pelo prato, tá muito gostoso. Olha, a gente vai ficando por aqui, mas saiba que todo o time do Vida e Saúde torce para que você viva melhor, viva mais também, viva mais saudável. E você só vai conseguir fazer isso não com remédios, com pílulas mágicas, mas com muito esforço e sacrifício. Agora, a boa notícia é possível. E você não está sozinho, tem um time todo torcendo e orando por você e um Deus maravilhoso e todo-poderoso aí do seu lado. Fica firme, as mudanças vão acontecer e você vai ainda celebrar todo esse seu esforço e sacrifício, tá bom? Um abraço, fica com Deus e até o próximo Vida e Saúde. Tchau!